No modelo de cosmo da Terra plana, o Polo Norte é o centro imóvel do mundo e de todo o universo. Polaris, a estrela do norte, repousa diretamente acima do Polo Norte, no ponto mais alto dos céus, e como um domo planetário rodando lentamente. Todos os corpos celestes revolvem ao redor de Polaris, e acima da Terra uma vez por dia. O Sol circula acima ao redor de circunferência da Terra, a cada 24 horas, viajando constantemente todo dia, do Equador durante o equinócio vernal de março, até o Trópico de Câncer no solstício de verão de junho, descendo de volta ao Equador no equinócio de outono em setembro, e então descendo até o Trópico de Capricórnio, no solstício de inverno em dezembro. No modelo da Terra plana, o Polo Sul não existe de todo. E a Antártida é, ao invés, uma gigantesca parede de gelo, que forma a circunferência da Terra, contendo os oceanos como uma tigela gigante, ou uma copa do mundo. Por mais estranho que esse conceito possa soar a princípio, é um fato que se você determinar um curso para o sul, a partir de qualquer lugar na Terra, inevitavelmente a 78 graus de latitude sul ou antes, você se encontrará face a face com uma enorme parede de gelo, de 100 a 200 pés erguendo-se nas alturas, formando para leste e oeste toda a circunferência do mundo. O general Greene escreveu a barreira de gelo, tão frequentemente referida em relatos das regiões antárticas. É a vanguarda da enorme cobertura de gelo ou manto de gelo, que acumulando em vastos campos ondulantes, com a intensa nevasca e por fim atingindo centenas, se não milhares de pés de espessura, rasteja desde o continente da Antártida até o Mar Polar. A barreira de gelo, ainda uma parte do aparentado manto de gelo, apresenta-se ao navegante que tem ousadia suficiente para se aproximar de seu fronte temeroso, como uma parede sólida perpendicular, de um gelo que lembra mármore, alcançando entre 1.000 e 2.000 pés de espessura, dos quais entre 100 e 200 pés se projetam acima, e entre 800 e 1.800 pés ficam abaixo do nível do mar. Dr. Samuel Hopton escreveu: ficou demonstrado que a Terra é um plano, cuja superfície central está imediatamente abaixo da estrela chamada Polaris, e cujas extremidades estão represadas por uma vasta região de gelo e água e massas irregulares de terra. O todo termina em névoa e escuridão, onde neve e extenso granizo, saraivadas lancinantes, e ventos turbulentos, tempestades urrantes, ondas galgando furiosamente, e icebergs alborantes são quase contínuos. A Antártida não é o continentezinho de gelo, confinado à parte inferior antípoda de globos de astrônomos. Muito pelo contrário, a Antártida literalmente cerca nos 360 graus, circunda cada continente e age como uma barreira retendo os oceanos. As perguntas mais frequentes e os maiores mistérios ainda a ser desvendados são: até onde o gelo antártico se desdobra? Há um limite? O que há para além dele? Ou é só neve e gelo para sempre? Graças ao Tratado da ONU e à constante vigilância militar, o Polo Norte e a Antártida permanecem envoltos em sigilo governamental, ambos se passando como zonas intransitáveis, havendo vários relatos de pilotos e capitães sendo enxotados e escoltados de volta sob ameaças de violência. Dr. Samuel Hopton escreveu: até onde o gelo se desdobra, como ele termina e o que existe para além dele. São perguntas para as quais nenhuma experiência humana hoje tem resposta. Tudo o que atualmente sabemos é que neve e granizo, ventos uivantes e tempestades e furacões indescritíveis preponderam e que em cada direção o ingresso humano é barrado por descerradas escarpas de gelo perpétuo, estendendo-se para além do que o olho ou o telescópio pode penetrar e se perdendo em trevas e escuridão. Antes de alcançar a parede de gelo antártica, navegando os cada vez mais tumultuosos oceanos austrais, exploradores encontram as noites mais longas, escuras e frias, e os mais perigosos mares e tempestades, em qualquer parte da Terra. Vasco da Gama, o antigo explorador português dos mares do sul, escreveu como: as ondas se elevam em altura como montanhas, os navios são erguidos até as nuvens, e aparentemente precipitados por redemoinhos até o leito do oceano. Os ventos são gélidos e tão turbulentos que a voz do timoneiro raramente pode ser ouvida, enquanto uma escuridão funesta e quase contínua aumenta grandemente o perigo. Em 1773, o capitão Cook tornou-se o primeiro explorador moderno conhecido por ter rompido o círculo antártico e alcançado a barreira de gelo.
durante 3 viagens, levando 3 anos e 8 dias. O capitão Cook e sua tripulação navegaram um total de 60 mil milhas, ao longo da linha costeira antártica, jamais encontrando uma brecha, ou entrada para além ou através da massiva parede glacial. O capitão Cook escreveu: o gelo se estendia para leste e oeste, muito além do alcance de nossa visão, enquanto a metade astral do horizonte ficava iluminada por raios de luz que eram refletidos pelo gelo até uma altura considerável. Era mesmo minha opinião. E esse gelo se estendia realmente até o polo, ou possivelmente se unia a alguma terra, a qual ele se fixou desde a criação. Em 5 de outubro de 1839, outro explorador, James Clark Ross, iniciou uma série de viagens antárticas, durante um total de 4 anos e 5 meses. Ross e sua tripulação navegaram 2 navios de guerra blindados por milhares de milhas, perdendo muitos homens com furacões e iceberg, procurando por um ponto de entrada através da parede glacial astral. Ao confrontar pela primeira vez a massiva barreira, o capitão Ross escreveu que a parede se estendia a partir de seu ponto leste extremo, até onde o olho podia discernir nessa direção. Ela exibia uma aparência extraordinária, gradualmente aumentando em altura, enquanto nos acercávamos dela e provando a distância, como sendo um penhasco perpendicular de gelo, de 150 pés a 200 pés acima do nível do mar, perfeitamente plano e nivelado no topo, e sem quaisquer fissuras ou promontórios, em sua fase homogênea voltada para o mar. Podemos, com igual chance de sucesso, tentar navegar através dos penhascos de Dover. Como penetrar tal massa? William Carpenter escreveu: sim, mas podemos circunnavegar o sul com facilidade. É dito a miúde, por aqueles que não sabem. O navio britânico Challenger completou recentemente o circuito da região sul. Indiretamente é certo, mas ele esteve 3 anos nisso. E atravessou aproximadamente 69 mil milhas, uma extensão longa bastante para levá-lo 6 vezes ao redor, na hipótese globular. Dr. Samuel Robot escreveu: se agora considerarmos o fato de que, quando viajamos por terra ou mar, e a partir de qualquer parte do mundo conhecido, numa direção rumo à estrela polar do norte, hemos de chegar a um único e mesmo ponto, somos forçados à conclusão de que o que tem sido chamado até hoje de a região polar norte é, na realidade, o centro da Terra. E a partir desse centro setentrional, a Terra diverge e se estende para fora, por necessidade, rumo a uma circunferência, que agora deve ser chamada de região austral, que é um vasto círculo e não um polo ao centro. Desse e de outros modos, todos os grandes navegantes foram frustrados em seus esforços e ficaram mais ou menos confusos em suas tentativas de navegar ao redor da Terra, por sobre ou além do Círculo Antártico. Mas se a região austral é um polo ou centro, como o norte, haveria pouca dificuldade em circunnavegá-la, pois a distância ao redor seria comparativamente pequena, quando se vê que a Terra não é esfera, mas um plano, tendo somente um centro, o norte, e que o sul é a vasta fronteira gelada do mundo. As dificuldades experienciadas por circunnavegantes podem ser facilmente entendidas. Se a Terra fosse verdadeiramente um globo, cada linha de latitude a sul do Equador teria de medir uma circunferência gradualmente menor à medida que se viaja para o sul. Em outras palavras, a circunferência a 10 graus de latitude sul abrangeria um círculo menor que o Equador. 20 graus de latitude sul abrangeria um círculo menor que o de 10 graus, e assim por diante. Se contudo a Terra é um plano estendido, cada linha de latitude a sul do Equador deveria medir uma circunferência gradualmente maior à medida que se viajasse para o sul. 10 graus de latitude abrangeria um círculo maior que o Equador. 20 graus de latitude sul abrangeria um círculo maior que o de 10 graus, e assim por diante. Outra assim, se a Terra fosse um globo, linhas de longitude formariam um bojo no Equador, enquanto convergindo para os polos, ao passo que se a Terra é um plano estendido, linhas de longitude deveriam simplesmente expandir direto, a partir do Polo Norte. Então, qual caso está correto? David Orlar Scott escreveu: apoiando-se no princípio como ensinado pelas Escrituras, e por observação habitual de que o mundo não é um planeta, mas consiste em vastas massas de terra estendidas sobre mares nivelados, o norte sendo o centro do sistema. Fica evidente que os graus de longitude aumentarão gradualmente em amplitude ao longo de todo o caminho a partir do centro boreal, até a fronteira gelada de grande circunferência do sul. Em consequência da diferença entre as extensões efetivas de longitudes e a que ele atribui pelas autoridades náuticas, diferença que é a latitude do Cabo da Boa Esperança, foi estimada como equivalendo a um grande número de milhas. Muitos comandantes saíram dos cálculos e muitas embarcações naufragaram.
Comandantes que foram educados com a teoria globular não sabem como justificar suas saídas excessivas de seus cursos em latitudes astrais e geralmente atribuem-nas a correntes, mas essa razão é frívola, pois conquanto correntes possam existir, elas usualmente não seguem direções opostas e navios naufragam frequentemente, quer navegando para leste ou oeste. Durante as viagens de James Clerk Ross ao redor da circunferência antártica, ele escreveu a miúde em seu diário, perplexo com qual rotineiramente se achavam em desacordo com suas cartas geográficas, afirmando que eles se encontravam numa média de 12 a 16 milhas, fora dos cálculos todos os dias, alguns dias até 29 milhas. O tenente Charles Ock comandou uma expedição da Marinha estadunidense ao Antártico, de 18 de agosto de 1838 até 10 de junho de 1842. Quase 4 anos gastos, explorando e inspecionando o Oceano Astral. Em seus diários, o Tenente Weeks também mencionou estar consistentemente a leste de seus cálculos, por vezes mais de 20 milhas em menos de 18 horas. O Dr. Samuel Robotham escreveu: os comandantes dessas várias expedições estavam, é claro, abraçando sua educação a crença na rotundidade da Terra, incapazes de conceber qualquer outra causa das diferenças entre os resultados dos cálculos e dos cronômetros, além da existência de correntes, mas um fato simples é inteiramente fatal para essa explicação, a saber que quando a rota tomada é para leste ou oeste, os mesmos resultados são experienciados. A água da região astral não pode estar seguindo duas direções opostas ao mesmo tempo, e assim, conquanto várias e variáveis correntes locais tenham sido notadas, não se pode demonstrar que elas são a causa das discrepâncias, tão genericamente observadas em elevadas latitudes austrais, entre os resultados do tempo e do cálculo. A conclusão é uma necessidade, forçada sobre nós pela soma das evidências coletadas, que os graus de longitude em qualquer latitude austral dada são maiores que os graus em qualquer latitude mais próxima do centro boreal, provando assim o fato mais suficientemente demonstrado de que a Terra é um plano tendo um centro boreal, em relação no qual os graus de latitude são concêntricos, e a partir do qual graus de latitude são linhas divergentes, aumentando continuamente sua distância uma da outra, enquanto elas se prolongam, rumo a uma grande circunferência glacial astral. O reverendo Thomas Miner escreveu: no hemisfério sul, navegantes indo para a Índia, tem a miúde se julgada a leste do cabo, quando ainda a oeste e foram levados para o litoral da costa africana que, de acordo com seus cálculos, havia ficado atrás deles. Essa desventura aconteceu com uma excelente fragata, a Challenger, em 1845. Como pôde o navio de Sua Majestade Conqueror perder-se? Como puderam tantas outras nobres embarcações perfeitamente seguras, perfeitamente tripuladas, perfeitamente navegadas, naufragar em tempo calmo, não só noite escura ou em neblina, mas em plena luz do dia e em plena luz do sol? No primeiro caso, na costa, no segundo, em rochas submersas. Por estarem fora dos cálculos, sob circunstâncias que até agora despistaram toda explanação satisfatória, disse que a circunferência equatorial da suposta Terra-bola é 24.900 milhas estatuárias, ou 21.600 milhas. Uma milha náutica é a distância seguindo a suposta curvatura da Terra, de um minuto de latitude ao próximo. Uma milha estatuária é a distância em linha reta entre os dois, não levando em consideração a alegada curvatura da Terra. Afirma que a distância entre Sydney e Nelson é de 1.400 milhas náuticas, ou 1.633 milhas estatuárias, concedendo mais que suficiente 83 milhas como a distância, para contornar o Cabo Boreal e navegar até a Baía de Tasman. Rumo a Nelson restam 1.550 milhas estatuárias, como a distância em linha reta do meridiano de Sydney até o meridiano de Nelson. Sua diferença dada em longitude é de 22 graus, 2 minutos e 14 segundos. Portanto, se 22 graus, 2 minutos e 14 segundos a partir de 360 é 1.550 milhas. A inteireza mede 25.182 milhas. Isso é maior do que o valor que se atribui à Terra no Equador, e 4.262 milhas mais vasto do que seria na latitude sul de Sydney, num globo com as ditas proporções. Uma parte de 360 tirando de 25.282, dá 70 milhas como distância entre cada grau de longitude, aos 34 graus de latitude sul de Sydney. Num globo de 25.000 milhas de circunferência equatorial, no entanto, graus de longitude a 34 graus de latitude seriam somente 58 milhas. 12 milhas completas por grau a menos do que na realidade.
Isso explica perfeitamente por que Ross e outros navegantes no profundo sul experienciaram discrepâncias diárias de 12 milhas ou mais entre seus cálculos e a realidade. Quanto mais se viajava para o sul, mais vasta a separação. Dr. Samuel Robot escreveu: das cercanias do Cabo Horn, Chile, para Port Phillip, em Melbourne, Austrália, a distância é de 9.000 milhas. Esses dois lugares estão a 143 graus de longitude um do outro. Portanto, a extensão completa da circunferência da Terra é uma mera questão aritmética. Se 143 graus dão 9.000 milhas, qual será a distância dada pelos 360 graus completos, aos quais a superfície é dividida? A resposta é 22.657 milhas, ou 8.357 milhas a mais do que a teoria da rotundidade permitiria. Deve-se ter em mente, contudo, que as distâncias acima são medidas náuticas, que reduzidas a milhas estatuárias dão a distância efetiva de 26.433 milhas estatuárias ao redor da região austral à latitude dada, ou cerca de 1.500 milhas a mais do que a maior circunferência, já atribuída à Terra no Equador. Cálculos similares feitos a partir do Cabo da Boa Esperança, no sul da África, até Melbourne, Austrália, numa latitude média de 35,5 graus sul, resultaram num número aproximado de mais de 25.000 milhas, que é novamente igual a ou maior que a circunferência supostamente mais ampla da Terra no Equador. Cálculos de Sydney, Austrália, até Wellington, Nova Zelândia, numa média de 37,5 graus sul, resultaram numa circunferência aproximada de 25.500 milhas, ainda maior. De acordo com a teoria da Terra-bola, a circunferência da Terra, a 37,5 graus de latitude sul, deveria ser somente 19.757 milhas estatuárias, quase 6.000 milhas menor do que tais medidas práticas. O Dr. Samuel Robot escreveu: os cálculos acima são, como já se afirmou, somente aproximados, mas assim como concessão liberais, têm sido feitas para irregularidades de rota, etc. Eles são suficientemente curados para provar que os graus de longitude, ao prosseguirmos para sul, não diminuem, como deveriam num globo, mas expandem ou aumentam. Como deve ser, a Terra é um plano, ou, em outras palavras, o ponto mais distante, ou a maior latitude a sul, deve ter a maior circunferência e os maiores graus de longitude. E William Carpenter escreveu: paralelos de latitude são, de todas as linhas imaginárias na superfície da Terra, somente círculos que aumentam progressivamente do centro boreal à circunferência astral. O percurso do marinheiro, na direção de qualquer um desses círculos concêntricos, é sua longitude cujos graus aumentam, a tal ponto além do Equador, indo em direção sul, que centenas de embarcações naufragaram por causa de ideias falsas, criada pela inverdade das cartas geográficas, juntamente com a teoria globular, levando o marinheiro a ficar continuamente fora de seus cálculos. Com o mapa da Terra em sua verdadeira forma, toda dificuldade é eliminada e navios podem ser conduzidos em qualquer lugar com perfeita segurança. Essa, então, é uma prova prática muito importante de que a Terra não é um globo. Descobri que a Antártica é que nem uma zona só para turismo, pela qual você deve passar. Eu declarei: sabe, tem uma porrada de dinheiro, barcos no Havaí e na Índia. Papo furado meu. E eu e meus amigos vamos para a Antártica e cruzar o gelo. E recebi um monte de e-mails dessas pessoas dizendo: não, você não vai, vocês não vão. Solicite e tire sua licença. Seu barco deve cumprir os regulamentos. Escreva sua razão de vir. Fui totalmente atacado. Só por dizer estou indo para a Antártida. O que descobri é que você só tem permissão de entrar pela Nova Zelândia, pela América do Sul e pela África do Sul. E eles levam você até lá para ver uns pinguins. Você dorme num lugar frio e eles despacham você de volta. Tudo por uns $5.000. Então está totalmente fechada. E quando fui pesquisar sobre o Tratado da Antártica, que alguns países se uniram e fecharam tudo, eles têm muitas pesquisas científicas rolando lá. E eles simplesmente não deixam ninguém entrar. Agora, onde tem os encontros desse tratado, eles têm uma mesa grande com forma de pirâmide. O que é, sabe, você pode me chamar de teórico da conspiração, mas obviamente tem coisa lá. O que você gostaria de acrescentar sobre o modelo da Antártica como um aro?
A Antártica não é só o continentezinho de gelo na parte de baixo do globo. Na verdade, não importa onde você esteja na Terra, se você ir para o sul, você vai atingir a Antártida. Então, se você puder imaginar expandir aquele continentezinho na parte de baixo do globo para um aro de gelo, ao redor da Terra, aliás, o Polo Norte estando no centro, a partir de qualquer lugar numa linha reta, você vai acabar indo para a parede de gelo. E muitos barcos desde os anos 40 e 50 mencionaram. Meus aparelhos ficaram doidos. Tem paredes de gelos por centenas de milhas. Eu me perdi. Tem tantas histórias assim. E eles dizem que tem um Polo Sul em algum lugar também. Como parte do Pacífico que você falou, eles têm um ponto arbitrário no gelo antártico, onde botaram um poste vermelho e branco, com uma terra-bola no topo e afirmam que esse é o Polo Sul. Mas eles admitem que não é o Polo Sul verdadeiro, porque o verdadeiro polo geomagnético está se movendo constantemente. Então, como está se movendo constantemente, você nunca vai poder vê-lo. Mas a realidade é que eles não podem deixar gente ir para lá com uma bússola, conferindo se é mesmo o Polo Sul. Ano passado, o Príncipe Harry esteve lá, e ele basicamente produziu um filme, com alguns amigos dele. Então, todas as notícias, o Príncipe Harry na Antártida, tivemos que voltar, era frio demais. Tive bolhas nos pés, tive úlceras. Qual é a mensagem para o subconsciente? Não importa quão rico você é, não vá para lá, é frio demais. O Príncipe Harry e uma equipe de ex-militares deficientes andaram até o Polo Sul. Quando chegaram lá, completaram a caminhada de 200 milhas, com os deficientes, no desafio do Polo Sul, eis o nome. E eles gastaram mais de 3 semanas atravessando a Antártida. E este foi o barulho que eles fizeram no momento que chegaram, a parte mais inferior do mundo. Sou bastante contido, não? Afinal, se você passou 20 horas numa câmara fria, no caso do Príncipe Harry e os competidores com ele, para se preparar para as condições que eles encontrariam lá, a expedição era para ser uma corrida. Talvez você se lembre de ter sido combinado assim, mas o tempo ficou tão ruim à medida que eles avançavam, que eles descartaram o lado da competição e se uniram como uma grande equipe. Foi assim que Harry reagiu após completar a missão. Estamos aqui, conseguimos. Hoje é sexta-feira, dia 13. Depois de tudo que passamos, agora faz tempo bom, mas passamos por tempo ruim, chuva e tivemos machucados e coisas assim. Mas todo mundo conseguiu, o grupo inteiro de uns 20. Os 12 soldados deficientes conseguiram. Eu não teria conseguido sem a ajuda de todo mundo. Sobretudo lá na Inglaterra, os fundadores, o Ed e o Simon também. Todo mundo está tão feliz. Todos tocamos na bola. Tiramos fotos, alguns abraços, algumas lágrimas. Concluindo, a missão foi um sucesso, basicamente. Se você está perguntando sobre aquela bola que ele falou, trata-se do Polo Sul cerimonial. Na estação, é como uma bola de metal, num poste vermelho e branco. E é parcialmente secado pelas bandeiras dos membros do Tratado da Antártida. Então é ótima para fotos. Mas o problema com ela é que não é o Polo Sul verdadeiro. Ela fica a uns 300 metros dele. Então o Polo Sul verdadeiro o que é? Não é nada. É aí que está. Não dá para determinar, você tem que fazer as duas coisas. A foto com a bola. E aí meio que andar pela longitude exata. E se eles mudassem a bola para onde ele realmente está? Essa é uma boa pergunta. E eu não sei responder. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tem a vida eterna. Obrigado por assistir. Olá, sou eu. A doutrinação começou quando ainda éramos ingênuos. Programando nossas crenças, que a inércia é a razão pela qual não sentimos a Terra girar. Olá, pode me ouvir?
Você já parou para questionar uma confissão de gravidade? Como teoria. Coisa engraçada. A força sozinha pode ser explicada com flutuabilidade e densidade. O Sol está mais perto do que nos disseram. Não 90 milhões de milhas distante. Olá, daqui de dentro. Estou aqui para dizer que a NASA mente. E nunca houve uma sonda espacial. E aqueles planetas que você ama são estrelas errantes. Operação Fishbowl. Nunca houve um Polo Sul. Estamos cercados por paredes de gelo e vivemos claramente dentro de uma cúpula de vidro. Olá. Como está? Você conseguiu uma chance de se juntar a grupos de discussão para descobrir toda a verdade. Como o Sol, a Lua e as estrelas estão todos girando em torno de você. Não há mais segredos. A Terra é estacionária, é fixa e imóvel. Olá, do lado mais brilhante. Te enganaram com computação gráfica. Eles estão enviando foguetes para o mar e falsificando imagens ao vivo da ISS. Não importa quão alto você vá, o horizonte sobe ao nível dos olhos. Acorde do maior show de ficção do mundo. Você não precisará mais de seus óculos globais. Não mais. Mais de 120 escrituras. Apoia o modelo geocêntrico desta Terra. Ferrovias, pontes, faróis. Reprovam os testes de curvatura. Não seja enganado por truques da perspectiva. É nossa visão limitada escondendo aqueles navios. Bússolas e giroscópios provam que a Terra não é um globo. Luar, rastros estelares, polares também. Provam que não somos nós que estamos em movimento.